Ó, sou nascido e criado em São Paulo, mas tenho as raízes nordestinas, né? Meu pai é baiano, minha mãe é Opa! cearense, Abraço aí o pai do Silas. O seu pai e sua mãe, como que chama? meu pai Raimundo Francisco dos Santos. Um Opa, seu beijo, Raimundo, um abraço. minha mãe Rita de Cássia também. Senhora Rita, muito obrigada. Um abraço. Então, assim, eu tenho esse sangue nordestino, mesmo nascido e criado aqui em São Paulo, que é tido como a terra das oportunidades. E como o empreendedorismo, para mim, é uma ferramenta de transformação social, talvez a maior ferramenta de transformação social que existe, eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês aqui nessa noite, porque eu sou fruto disso, o empreendedorismo mudou minha vida, mudou minha trajetória, e me possibilitou também viver experiências que talvez sem ele eu não teria vivido. E mesmo sendo nascido e criado aqui em São Paulo, no extremo leste, uma condição de vida muito simples, né? Muito humilde, como a maioria dos brasileiros, não tem como, através do empreendedorismo eu consegui transformar a minha vida, a minha trajetória e consigo também tocar a vida de outras pessoas. Então, quero compartilhar isso com vocês aqui essa noite. Opa, e estamos aí, né? Já para ouvir, né? Tudo isso, toda a sua experiência de vida, né? Porque na vida a gente aprende muitas coisas, né, Silas? Mas assim, teve uma coisa que você disse assim, não, essa aqui eu quero levar para a vida, eu quero empreender, né? Mas como que brotou essa? Fala pra gente, qual é o seu empreendimento e como que brotou essa paixão para dizer assim, eu vou empreender neste ramo? Ó, eu tenho que voltar um pouquinho para a gente poder entender tudo isso, Sim, porque eu tenho que lembrar do meu pai. Meu pai sempre, de uma maneira muito simples, muito rústica, né? Os ensinamentos foram incutidos tanto em mim quanto no meu irmão, de forma assim, ao redor da mesa, sim, né? E uma frase que ele sempre falou e fala, né? Ele é muito categórico. Ele sempre diz: ninguém vive sem trabalhar, aprenda uma profissão. Então eu cresci ouvindo meu pai falando isso. Ninguém vive sem trabalhar, aprenda uma profissão. Ninguém vive sem trabalhar, aprenda uma profissão. E quando eu me entendi um pouquinho mais por gente, eu perguntei para o meu pai, pai, o que é aprender uma profissão? Na sua simplicidade, ele me respondeu, é você ser um profissional. Então, assim, para mim, criança, talvez ali no 8, 9 anos, não mudou muita coisa. Mas aí ele complementou. Você ser um profissional, seja na pintura, um marceneiro, um carpinteiro, um funileiro, um mecânico, você precisa aprender uma profissão. Porque ninguém vive sem trabalhar. Eu fiquei com aquilo. sim. Ninguém vive sem trabalhar, aprenda uma profissão. Ninguém vive sem trabalhar, aprenda uma profissão. Com 11 anos de idade, eu vi uma placa da Arte Fair Serralheria falando assim: precisa-se de um meio oficial de serralheiro. E aí, o que eu entendi, né? Olha, inteiro eu não sou, mas meio eu acho que eu. Meio já dá pra. É, aí eu me candidatei para a vaga, mas era muito pequeno, muito franzino, 11, Sim. 12 anos. Aí o seu José Maria me atendeu e falou assim: olha, você não é um meio oficial. O meio oficial de serralheiro, ele precisa saber letrena, ele precisa dar um ponto de solda, fazer uma traçação numa peça, fazer uma furação. Então, você não é um meio oficial, você é um É. aprendiz. Eu não estou precisando de um aprendiz, eu estou precisando de um meio oficial. Aí eu falei: olha, seu Zé, eu não sou um meio oficial, mas eu aprendo rápido. E se o senhor conseguir me ensinar, eu posso te ajudar também. E aí ele Sim. me deu essa oportunidade. Quando eu contei pro meu pai, foi muito interessante. Porque, assim, acho que chocou um pouco meu pai. Ele nos ensinou sempre isso, e quando eu voltei, eu dei essa devolutiva para ele, falei, pai, eu consegui um emprego. Ele deu risada. E era na esquina de casa, né, a Sim, serralheria. sim. Aí eu falei, pai, consegui um emprego. Aí eu expliquei que era na serralheria do seu José, e ele precisava de um meio oficial. O que que acontece? Ele falou, você não vai. Sério? Sério? Eita! Aquilo ali me chocou. Como assim? Era a minha felicidade. E aí, o que que eu fiz? Comecei a chorar. Eu chorei, assim, copiosamente. Aí Sim. ele ficou. Ele falou, por que que você tá chorando? Aí eu lembrei ele. Eu falei, porque o senhor falou que ninguém vive sem trabalhar e que eu preciso aprender uma profissão. E agora eu tenho a chance de aprender uma profissão, o senhor não deixa? Aí ele falou, vai, 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 vai. Vai. Ou seja, você tá pronto, né? Ele entendeu que Sim, aquele ensinamento tinha sido incutido e eu tinha absorvido aquilo. sim. E foi assim que eu comecei minha trajetória na serralheria ainda. Que legal. Como que é o nome da pessoa? Ainda lembra o nome da pessoa que te deu essa Seu José oportunidade? Maria, hoje ele é falecido. Eu sou Ah, muito grato a ele, a esposa dele, a dona Alice, né? Ele tinha dois filhos, que é o Reginaldo e o Ricardo, que também trabalhei com eles. Então, foi a minha primeira oportunidade no mercado de trabalho e eu sou muito grato a Deus pela vida dessa família, né? Que me acolheu lá quando eu ainda sim, estava no berço, né? Saindo do berço, vamos dizer assim. sim, é verdade. E a partir de então você. Iniciei na serralheria, então trabalhei com o seu José durante um período de 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Depois trabalhei com o filho do seu José, 2 anos e 3 meses. E ali já era na parte de fabricação de móveis na serralheria, Certo. né? Depois eu trabalhei
mais um período na Ferinox, que também na área de serralheria, ali eu já estava mais gabaritado, já soldava TIG, trabalhava com acabamento em aço inox, fabricava móveis de alto padrão em aço inox, e trabalhei ali mais uns 2 anos e pouquinho também. E dali, a minha trajetória no empreendedorismo inicia Sim, exatamente nessa fase. sim, Porque a empresa passou por um momento difícil, uma crise, né? sim. E eu já falo, né? O Brasil é formado de crises, né? Ah, Então, imagino. eu nasci no empreendedorismo por conta de uma crise. A empresa que eu trabalhava passou por essa crise e dispensou todo mundo. A gente foi mandado embora ali. Eu tinha 3 meses de salários que eu não conseguia